Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia. Hoje falaremos sobre a relação entre a obediência e a fé. E para isso usaremos o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Lá a Bíblia nos diz: "E ele lhe disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte." O início do livro de Êxodo relata o chamado de um homem chamado Moisés. Deus o chama e o capacita a ser um instrumento que libertaria o povo de Israel da mão dos egípcios. Deus convoca Moisés para ir até Faraó, pedindo para que o povo de Israel fosse liberto da mão dos egípcios. Diante de tamanha responsabilidade, a Bíblia nos mostra que Moisés recua. Ele não aceita de imediato o chamado de Deus e se vê como totalmente incapaz de realizar tamanha obra. Deus então decide dar provas a Moisés de que estaria com ele. Acontece que essa prova de Deus só aconteceria no futuro, ou seja, Deus pede para que primeiramente Moisés obedeça e após a obediência viria a confirmação. Esse relato bíblico tem muito a nos ensinar sobre a relação que precisamos fazer entre fé e obediência. O primeiro ensinamento é que nem sempre teremos provas suficientes, recursos suficientes para obedecer a Deus. Talvez o que Ele peça de nós exija um passo de fé, uma atitude que se agarra ao que Ele falou no passado. E ao nos agarrarmos às promessas passadas, nós caminhamos em nosso tempo presente com a expectativa de colher frutos no futuro. Nossos esforços em querermos controlar todos os detalhes muitas vezes nos impedem de obedecer a Deus de todo o nosso coração. Tentamos ver antes de poder caminhar, para que assim não percamos nada, para que assim não corramos nenhum risco. Acontece que a fé pressupõe nos agarrarmos a Deus, não aquilo que nós vemos. Portanto, nem sempre teremos todas as provas antes de caminharmos, antes de darmos o primeiro passo. Quando Jesus ressuscita, ele elogia aqueles que creram mesmo antes de tê-lo visto ressuscitar, ou seja, aqueles que creram na palavra dele, dita antes de ser crucificado. Além disso, é muito importante nos acostumarmos em nossa vida cristã com a ideia de obedecer antes da confirmação chegar. A nossa esperança da vida eterna parte inicialmente de confiarmos, de obedecermos, de que entregando a nossa vida a Jesus Cristo nós seremos salvos. Nós ainda não vemos os céus, nós ainda não chegamos a contemplar a face de Jesus Cristo, mas nós descansamos, nós obedecemos mesmo antes de vermos, mesmo antes de termos a confirmação plena. Deus se agrada disso, Deus se agrada de descansarmos nele, não confiando nas nossas próprias forças. O segundo ensinamento é que a promessa futura relacionada à confirmação modifica a maneira de agirmos no tempo presente. O texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 12, diz que Deus daria provas de que ele tinha estado com Moisés desde o momento do chamado, quando o povo, após ter sido liberto do Egito, servisse a Deus sobre o monte onde estariam. Ou seja, o povo estaria servindo a Deus. Esse tempo futuro já direciona a maneira como o povo deveria caminhar no tempo presente, até alcançar a plenitude dessa confirmação. O processo de servidão não precisaria ser esperado apenas quando eles chegassem no monte. Não, eles já deveriam expressar esse processo de servirem a Deus desde o processo da caminhada. Não é preciso esperar a confirmação futura para começarmos a obedecer no tempo de agora. Aguardamos o cumprimento da promessa de sermos chamados plenamente filhos de Deus. Mas enquanto essa promessa não é plenamente cumprida, nós já podemos agir como pacificadores, como pessoas que representam o reino dos céus. Para concluirmos, é válido destacar que não é uma tarefa fácil
obedecer antes de receber a confirmação de Deus. Pode até ser que em alguma ocasião Deus nos dê a confirmação antes de pedir para que o obedeçamos. Ele faz isso com o próprio Moisés. Ele dá uma confirmação de que estaria com Moisés, mas ainda assim nós percebemos que em alguns casos Moisés não acredita, Moisés não é capaz de depositar sua fé no Deus que o chama. Quer a confirmação venha antes ou depois do pedido de Deus para que o obedeçamos, nós podemos descansar no seu grande amor. A essência do nosso Deus é o amor. Portanto, o que Ele pede para que façamos, o que Ele pede de nós, é para o nosso bem e para a glória dEle. Sendo assim, nós podemos abraçar essa fé que nos leva para mais perto do nosso Senhor e Salvador. Que a graça de Deus nos encha com uma disposição em obedecê-lo, quer tenhamos as provas antes ou depois do seu pedido para as nossas vidas, que nos agarremos em amor ao seu chamado.